Os dois dá ruim junto. A gente está começando aí mais uma live agora a respeito de. É mentalidade, né? O pessoal Isso. comentou a respeito de poder falar também sobre técnica avançada de estudo para adultos, que é diferente para criança. Tem até essa área de estudo aí que é a pedagogia, que é a aprendizagem infantil, desenvolvimento infantil, e a andragogia, que é a aprendizagem e ensino para adultos, que é diferente também. Então, o pessoal às vezes quer pegar o preceito da pedagogia e aplicar na andragogia e não vai funcionar muito bem. Você vai tratar todo mundo feito criança e não vai dar o mesmo resultado. Mas, enfim, sobre mentalidade, quem colocou essa sugestão lá falou a respeito de tipos de mentalidade. E eu fiquei meio sem saber, porque será que eu tenho know-how para falar? Porque eu não entendi muito bem a pergunta da pessoa. Ela falou assim: eu quero saber se tem tipos de mentalidade. Quero saber se existe mesmo essa ideia do. Acho que tem um zumbidinho aí. Deixa eu ver de quem que é o microfone. Pera aí. Aí, resolveu. Qualquer coisa você volta aí. Então, para saber se tem realmente tipos de mentalidade ou perfil, né? Provavelmente ela devia estar falando de perfil psicológico, alguma coisa nesse sentido. Mas eu entendi o que ela estava querendo dizer. Como que é os tipos, como que se forma a mentalidade. Porque se eu for falar quantos tipos de mentalidade tem no mundo, a gente vai ter aí cerca de 8 bilhões. Então, cada pessoa vai ter um tipo de mentalidade diferente. E isso é uma premissa vem da neurologia, a gente aplica na neurolinguística também. Uma expressão que foi usada para descrever isso é a ideia de que o mapa não é o território. A concepção que você tem de mundo, a ideia de realidade que você tem, do que é a realidade, ela não compõe a realidade em si. E quando eu falo realidade, é a realidade aqui, externa, né, fora, além do corpo. E a gente vai somando entendimentos, percepções desde a criança, desde a vida da primeira assim, infância, segunda infância, do que eu estou fazendo, de quem é as pessoas, do que eu preciso fazer para agradar, e a gente vai chegando a conclusões. As pessoas vão dizendo, vão trazendo informações pra gente, e a gente vai chegando a conclusões, e no final a gente tira um entendimento geral. Às vezes a gente vai dar uma surtada e falar assim, não tô sabendo viver. Nessas horas é que a gente está disposto a mudar a mentalidade nossa. Acho que o conceito mais próximo aí da preceito bíblico é a metanoia, né? A palavra grega metanoia, que é a renovação da mente. O Pablo fala muito a respeito disso também. Ah, não precisa ficar estudando neurolinguística e tal. Foca em o que é metanoia. Você quer ir na palavra? Vai direto no conceito da metanoia, que é essa mudança de mente, essa mudança de paradigma. Até coloquei lá uma imagenzinha do. É um tipo de gestalt, né? Você olha de longe, parece uma imagem, mas quando você vai chegar de pertinho, parece outra coisa. Parece uma outra configuração. E eu acho interessante isso porque, para mim, pelo menos, expressa o que é a ideia de mentalidade. Porque se está sempre na disposição de ser diferente, a gente pode dizer que a minha ideia não é a ideia final. Acho que deu um ruído aí. Acho que o microfone deu Eunice. Se a Eunice. Meu, É, e eu não consigo desligar isso, filho. tem um botãozinho com o logotipo do microfone ali. Peraí. Se você clicar nele. Eu não sei se eu consigo desativar por aqui. Deixa eu ver se eu mudo aqui. Vai não. Ó, eu vou desativar aqui, mas aí a hora. Ah, deu certo, então beleza. Vamos continuar então, não lembro. Ah, é a mentalidade do cachorro, tá vendo? Então, tem um porém aí também. Vou tentar resumir. A mentalidade ela é maleável, ela é flexível, só que ela dói, porque o ser humano não quer estar errado. Eu vi que quem postou um conteúdo hoje, acho que foi o Zanon. O Zanon postou um conteúdo hoje, Reinaldo Zanon, e ele falou assim, os maiores medos dos seres humanos, e ele colocou como um dos medos aí o medo de morrer, o medo de não ser amado, e realmente todos esses medos são válidos, mas um dos maiores é o medo de estar errado. O medo de estar errado assusta muitas pessoas. Isso vem desde a infância, por você ser punido pelo erro, por você ser penalizado pelo erro, por você sofrer uma consequência pesada por causa do erro. Então, isso vai começar a ensinar para o seu inconsciente de que errar é ruim. Você começa a puxar esse conceito de que eu preciso evitar o erro, eu preciso correr do erro. O erro é punição, você pega o sistema prisional social,
né? Você tá sendo, não é, você não está sendo reabilitado, como deveria ser o conceito, né? O conceito de reabilitação da pessoa. Não. Você está sendo punido, você está sendo excluído da sociedade, então é uma punição. Senta aí na cadeirinha do pensamento, fica aí 5 anos, 10 anos, pensando no que você fez aí. Então é uma punição. Então, poxa, eu errei. Não tem um aprendizado com o erro. O Piaget, que é o cara da desenvolvimento infantil, ele vai dizer que a educação ela é agressão. Porque você tem que sofrer alguma coisa aqui, um problema, você tem que se deparar com um erro, para então, diante do erro, se propor a uma mudança de estratégia. E essa mudança de estratégia a respeito de como levar a vida, ou de como enxergar a realidade, ou de como entender o que eu acho que é verdade, é o que vai se definir como mentalidade, ou mindset. Tem um livro que o nome dele é Mindset. Né? Ele vai tentar descrever isso também. A literatura da neurolinguística também define muito bem isso. Tem aí os autores que é o O'Connor, tem aquele. Uh, esqueci o nome do tracinho que fica em cima, O'Connor com 2 N's. Ele é um cara que popularizou a neurolinguística e não criou. Até vi o Pablo comentando sobre isso, ele não criou a neurolinguística. Ele não desenvolveu a neurolinguística, mas ele popularizou de uma maneira muito sistematizada. Então compensa ver a literatura dele, é muito bem mastigado. Olá, Geprates. Ei! Olha, finalmente vi a Geprates. Seja bem-vinda. Desculpa atrás. Tranquilo. Ça va, et toi, né? Você fala francês? É, Eu fico empolgado lá quando você coloca já vi. alguma coisinha. Que comecei a aprender francês, mas ainda não tô me comunicando do jeito certo. Mas eu vou chegar lá. É porque, pela influência do balé, né, a gente estuda muito francês. Acredito, é cultural, né? Cultural lá, É, realmente. aí a gente tenta. Bacana. A gente já começou aqui a desenvolver o assunto, mas você vai conseguir captar certinho, tá? A gente começou a falar sobre mentalidade, o que é esse mindset, que é dito na neurolinguística, e Sim, a visão de mundo que eu tenho, a realidade que eu tenho, que eu vou absorvendo aos poucos, conforme eu vou crescendo, e isso desde a infância. Se você é um filho muito querido, se você é um filho muito desejado, se você é uma criança que tem a atenção a mais dos pais, você vai notar instantaneamente que você tem um quê a mais. Então você é preferido. Mesmo que os pais não falem, você é o meu preferido, você acaba percebendo. Isso é percebido inconscientemente. Você num dia acorda e fala, eu acho que eu sou preferido? Não. Fica essa ideiazinha lá no fundinho. Só que como a criança não tem consciência do que ela está pensando inconscientemente, ela vai agir inconscientemente também voltado para isso. Aos poucos, conforme você vai crescendo, as pessoas vão empurrando sugestões para você. Você não pode fazer isso porque senão você vai se dar mal na vida. Só quem faz isso é uma pessoa ruim. Aí vai ter as inúmeras crenças limitantes que a gente vai dizer. O Pablo Marçal adora quebrar essas crenças quando ele traz o ditado popular. Então, pega um ditado popular qualquer que as pessoas repetem, 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 só que elas vão entender metaforicamente aquele ditado e vai travar a vida delas. Travar no sentido de que se eu já aceitei aquilo como verdade, não cabe outra verdade lá dentro. Tem a sabedoria chinesa, milenar, vai falar assim, você quer tomar do meu chá? Esvazia a sua xícara primeiro. Você não vai misturar o meu chá com o seu chá, você não vai conseguir apreciar o que eu tenho para te oferecer. A mesma coisa a gente vai ver lá na filosofia do Jesus, a filosofia cristã. Que ele falou, você quer entender a respeito do reino, do que é espírito, do que é vida eterna? Você vai ter que abrir mão de sua concepção. Ele vai mais além. Você tem que abrir mão de amor paterno, amor materno, amor de amigos afetivos, o amor próprio, inclusive. O amor às riquezas, vender tudo que você tem, se necessário. Ele vai tocar na ferida. Esse tipo de mensagem, esse tipo de palavra, vai trazer para você o que a própria mensagem diz, que é uma divisão entre a alma e o espírito. Porque é como se alguém colocasse o dedinho lá naquela questão e falasse, opa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu nunca tinha percebido que as minhas emoções estão lá, mas se eu estou conseguindo perceber as emoções não sou eu. Se eu consigo perceber os pensamentos, eu sou aquele que observa as emoções. Eu sou aquele que observa os pensamentos. Então eu não sou as emoções. Eu, eu vejo as emoções, eu sinto as emoções, mas eu não sou elas. Então ali você consegue perceber que o ser que está por trás, aquela essência do eu em si, você vai ter literatura como o Eckhart Tolle, literalmente falando, o Eckhart Tolle, ele é um sábio aí ocidental. Ele tem uma literatura muito boa que fala sobre o poder do agora, ou a presença do eu praticando o agora. É muito boa a literatura dele, é muito bacana.
Mas ele está tentando o quê? Praticar essa ideia de que, olha, começa a perceber que você pensa, mas os pensamentos não são uma obrigatoriedade de reação. Vê o pensamento chegando, depois vê o pensamento saindo, indo embora. Se você está percebendo o pensamento e vendo ele indo e voltando, então você não é o pensamento. Você é aquele que observa o pensamento e também aquele que decide reagir de determinada maneira a ele. Ah, mas como que você determina reagir de determinada maneira? Toda vez que eu penso em batata frita, eu já automaticamente penso, batata frita. O que é que eu vou fazer? Vou abrir meu celular no iFood, vou ver aqui se tem uma promoção do dia de hoje, ou vou na cozinha fazer uma batata, sei lá. Alguma reação eu vou ter que está programado com o meu mapa de mundo. É aí que entra aquela premissa da neurolinguística de que o mapa não é o território. Se eu falar para todo mundo assim, olha, você vai precisar de 10 mil reais amanhã. Ou uma catástrofe vai acontecer. Sua mãe, seu pai vai morrer, você vai morrer. Você já vai buscar uma solução na sua mente que está de acordo com o seu mapa. Se o seu mapa é pedir emprestado para alguém, ok, é a primeira reação, o primeiro caminho que você vai buscar no seu mapa. Se a primeira reação é só ir lá no banco e sacar, essa também vai ser uma parcela do seu mapa. Essa vai ser o primeiro trajeto. Agora, poxa, 10 mil reais eu não tenho aqui, o que eu vou fazer? Vou vender 10 mil coisas até amanhã para poder fazer esse dinheiro. É um outro trajeto de um mapa. Dependendo das experiências que você teve, você vai sempre optar pelo que é mais fácil. É aí que é o problema. O seu cérebro está programado para reduzir esforço. O corpo ele só quer sobreviver e reproduzir. Então ele vai sempre procurar, segundo Freud, a busca pelo prazer e a fuga do desprazer. Se você entende que o problema é um desprazer, você vai fugir do problema o tempo todo. Se você não tem a solução, se você entende que é como uma verdade, uma pseudo-verdade, de que não tem solução para a morte, de que não tem solução para a vida, de que a vida é uma merda mesmo, é assim mesmo para todo mundo, você vai ter que conviver com isso. Você absorveu isso, sei lá, de uma postagem no Facebook, ou de uma fala de algum apresentador de televisão, ou uma novela. Você assiste uma novela e um personagem vai lá e fala isso. Você absorve esse conteúdo, seu inconsciente fala assim, olha, isso cabe pra mim, hein? Isso é legal, gostei da postura dele. O cara vai lá, assiste o filme do Batman, se empolga tanto com a ideia do anti-herói, que o Batman fala assim, eu não estou aí pra ninguém. Ele fala, o Batman é legal. Seu inconsciente achou legal e ele fala, vamos ser como o Batman. Você resolve viver uma metáfora na vida. E aí começa o problema da neurose, a definição de neurose psicanalítica, porque você está vivendo uma metáfora. Você vive um personagem que não é real. É um personagem que você escolhe e tenta praticar ele, tenta viver ele. Ontem a live do Wendel Carvalho falou a respeito disso bem no finalzinho. Hoje tem também, vai começar acho que 8h30. Mas ele falou que para você viver os seus valores pessoais, você vai estipular regras que são cruéis. Se para mim fazer dinheiro tem que ser a todo custo, eu vou ser cruel na hora de fazer dinheiro. Se para mim prosperar na vida não tem uma barreira, incluindo pessoas, eu vou passar por cima de pessoas para isso. E o que eu entender que é passar por cima de pessoas, eu vou fazer valer numa regra. E isso é perigoso. É a diferença de você seguir por regra e seguir por princípio. Qual é o princípio? Prosperar a qualquer custo. Minha ideia de prosperar é uma, minha ideia de qualquer custo é uma também. Mas se eu for falar prosperar para outra pessoa, o mapa dela é diferente. Eu preciso escutar dela. O que é prosperar para você? Para você conhecer o mapa dela e aí talvez incrementar o seu e falar, olha, eu não tinha pensado nisso. Prosperar para o cara não é só ter dinheiro, é ter paz dentro de casa, é ter tranquilidade no ambiente familiar, não ficar afoito achando que vai morrer amanhã. Então isso é o mindset dele, é o seu mapa. Quando você está disposto a questionar o seu próprio mapa, é você estar afirmando assim, a minha visão de mundo pode estar errada. Se eu alimento o meu ego com um personagem que nunca tá errado, eu vou ter sérios problemas na vida. Eu vou ficar arrogante. Eu vou ser aquele tal de ignorante que ignora o conhecimento do outro, que ignora o mapa do outro. Eu vou chegar diante de uma conversa, eu vou estar falando bosta, merda. Todo mundo vai estar sabendo que eu tô errado, mas eu quero sair como correto. O que importa pra mim é estar certo. Eu posso falar uma mentira, mas o que importa pra mim é impressionar a maioria. Isso é perigoso. A ideia de você sempre ter razão, você sempre tem que ter razão, passa a ser uma obrigação pra você, porque é a busca pelo prazer. Um dia, o mapa dele entendeu que a busca pelo prazer é quando se tem razão.
pessoas de valor, a pessoa que eu quero ser, o personagem que eu estou buscando ser, é a pessoa que sempre tem razão. Eu vou buscar, inevitavelmente, fazer isso. Quando o cara vai para o psicanalista, para o terapeuta, psicólogo, ele vai entrar num processo de escutar o que a mente dele está falando, inclusive através da própria fala dele. Para então ele perceber, eu não sabia que eu estava fazendo isso. Mas ele vai fazer um esforço tremendo para não dar ouvidos ao que ele está falando. Jung, Carl Gustav Jung, que é o pai da psicologia, Freud pai da psicanálise e Jung pai da psicologia. Ele é o que desenvolveu a psicologia analítica. Muito bom, é difícil compreender ele mesmo era muito complicado, você tem que às vezes ler a obra inteira dele para tirar um consenso geral, mas vale a pena. Ele falava que a pessoa vai fazer um esforço enorme, a alma humana vai fazer um esforço enorme para não confrontar as próprias questões. E ela vai chamar de destino ou de uma causa externa todas as causas de boicote dela antes de assumir a responsabilidade das suas ações. É como se na mente do neurótico, da maioria das pessoas, eu falo neurótico porque a maioria da população mundial é o neurótico, ele pensasse assim, eu sou um personagem, e a vida acontece, esse destino, Deus, a vida, ele coloca a vida como se fosse uma entidade viva, a vida está aqui acontecendo e eu sou um personagem, a vida acontece e eu sou levado. Até canta o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Olha como é que entrou uma concepção de mapa, mudou a mentalidade dele, através de uma música, através de uma poesia. Eu, por exemplo, aprendi a ter uma ojeriza, às vezes, de pessoas que vão pegar jargões de boteco, poesias, e querer fazer valer a vida em cima de uma metáfora. Isso é muito perigoso. O Pablo fala, vocês ficam repetindo aí que foguete não dá ré? Pega o vídeo e mostra aí. Aí quando o cara vê que um foguete dá ré, porque o foguete da SpaceX dá ré mesmo, aí ele fala, não posso usar mais esse jargão mais. Vou ter que escolher uma outra metáfora para usar. Toda vez que ele vai tentar usar aquela metáfora de que foguete não dá ré, porque ele usava essa desculpa para ele para não voltar atrás nos erros, para não refazer uma merda que ele fez lá atrás, para não dar um passo para trás e falar, opa, eu tô indo errado nesse projeto aqui, eu vou rever o que eu tô fazendo. Antes ele pensava, foguete não dá ré, só para frente, só para frente, só para frente. E ele saía prejudicado por isso. Ele não tinha uma melhoria, ele não tinha um desenvolvimento. Isso era o mindset dele, essa era a mentalidade dele. Aí ele muda essa mentalidade o dia que alguém questiona a metáfora que está guiando a mente dele. O dia que o Pablo mostra um foguete dando ré, ele vai dar risada no começo. Ele vai falar assim, kkkk, o foguete dá ré mesmo, que legal. Mas a próxima vez que a mente dele for falar com ele, que os pensamentos dele for falar com esse ser que observa tudo e que escuta os pensamentos, foguete não dá ré. Ele vai falar assim, peraí, mas dá ré sim. E aí você abriu um caminho novo no mapa de mundo dele, no mapa de mundo, na mentalidade dele. Mas se o foguete dá ré, o que eu posso fazer? Então eu posso parar? Poxa, isso vai dar medo nele, porque ele não sabe como dar ré no foguete, ele não sabe como parar, ele não sabe como viver de um jeito diferente. Ele passou anos da vida dele acreditando naquilo. E isso vai dar medo do desconhecido. Aí ele vai ficar sem referência. Por isso que o Pablo vai quebrar a metáfora que você usa como mindset e vai falar em seguida o jeito correto de viver, ou o jeito baseado num princípio de viver. Aí você troca aquela metáfora, que era uma regra, por um princípio de vida baseado ou na sabedoria divina, que vai lá escondido nas entrelinhas, né, às vezes da Bíblia, às vezes de outros livros também, da vida simples. Mas o ideal é que eu esteja sempre disposto a estar quebrando as minhas verdades, o que eu acredito que é verdade. Porque a verdade em si, quando ela é dita, algo vibra de você, algo vibra dentro de você que você, no final você só assume que é. Você só fala assim, é verdade. Tá? Não tem como você negar. O cara fala, a sua vida tá uma merda, você não produz, você não tem dinheiro, você não tem filho, você não tem mulher, você não tem vida, você não tá produzindo e ajudando ninguém, você não tá fazendo nada. O cara vai ficar irritadíssimo. Ele vai te xingar, vai xingar sua mãe e sua família inteira. Mas no final do dia ele vai falar assim, o cara tava certo. O cara falou uma verdade. E aí? Ele só assumiu, o inconsciente dele só assumiu que é verdade. Ele mudou o mindset dele, quando ele se propôs a quebrar o mapa de mundo dele. Eu falei aqui mais cedo, a G. Prates não tinha entrado ainda, que ela tinha perguntado quantos perfis, quantos tipos de mentalidade existem. Aí eu falei, existem mais ou menos uns 8 bilhões de mentalidades diferentes, porque é um para cada pessoa. Quando eu falo bola, pensa numa bola aí.
Ah, um pensou numa bola de futebol preto e branco, o outro pensou numa bola de basquete, o outro pensou numa bola de tênis, o outro pensou numa bola quadrada do Kiko, do Chaves, sei lá. Ele vai pensar numa bola diferente da que o outro pensou. Então o mapa de mundo dele é diferente. Eu me proponho a quebrar esse mapa de mundo sempre que eu me deparar com a verdade, quando eu pratico a humildade, quando eu aceito a ideia de que todos vão ter algo para me ensinar. Independente do grau de escolaridade, independente do nível de intelectualidade, independente do nível de beleza, de aspecto físico, eu tenho certeza que muita gente olharia aqui pro meu aspecto e falasse assim, ah, isso é um menino aí, isso é um jovenzinho, uma criança, blá 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 blá, vai dar as concepções que ele acostumou. Mas depois que me vê abrir na boca, falando algumas coisas, eu falo, ah, tá mudando meu aspecto, tá mudando minha mentalidade, eu tô formando conceitos novos. Não tem como você ficar sem o preconceito, mas tem como você deixar o preconceito de lado. Quando você coloca um outro conceito em cima, de que o conceito é formado enquanto você interage. Você pode estar vendo uma pessoa lá, sei lá, com um bonezinho reto, com aquele aspecto de malandrão. Mas pode ser um cara super gente boa, que sabe a respeito dos princípios de vida, que está ali simplesmente porque ele ainda não percebeu uma outra maneira de vida, uma outra maneira de expressar o seu aspecto visual, físico. Mas e aí, como é que eu mudo, né, a questão da mentalidade? Antes eu preciso saber como é que ela é formada, como é que eu enxergo a vida. Eu estou aqui usando esse óculos. Se eu colocar um óculos de lente azul, eu vou ver tudo azul. E aquilo que é vermelho não vai aparecer para mim. O que é amarelo vai aparecer verde para mim, porque a cor mistura, muda. A lente que eu estou usando vai definir a maneira que eu estou enxergando as coisas. Qual é a lente do ser humano? A lente do ser humano é um filtro que passa por algumas camadas. A primeira camada é a de quem você é. Lembra que você é um ser que não tem corpo, não tem forma, não tem aspecto visual. Você está lá dentro do seu corpo, dentro da sua alma, e aí através lá de dentro você olha, primeiro, o seu aspecto emocional, o que, que eu sinto quando eu vejo isso, quem eu sou diante do que eu estou vendo, do que eu estou passando, e que tipo de sinal eu estou recebendo. Que sinais são esses? Visual, sinestésico, auditivo. O que, que eu estou vendo aqui da situação, o que, que eu estou ouvindo da situação, o que, que eu estou sentindo aqui no físico, tá? A parte física. E o sinestésico também vai envolver as emoções. Toda a informação de fora vai vir, vai me trazer, eu vou captar. Quando chega nas emoções, eu vou dar um significado baseado no que eu penso a respeito. E aí, aquele serzinho lá de dentro que observa os acontecimentos, depois observa as emoções que tem, vai tirar uma conclusão. Ah, isso aqui que está acontecendo é o pensamento tal. Um exemplo. Uma mulher está andando na rua de noite e um cara vai lá e assovia para ela. Mexe com ela. Ela está andando, ela começa a ver de longe o rapaz, um vulto masculino, na esquina, numa rua meio escura. Visualmente ela tem um aspecto, um sinal, que vai remeter para ela uma situação. No meu mapa de mundo, eu imagino que sou ela, no meu mapa de mundo, toda vez que eu vejo uma silhueta masculina numa rua escura, comigo sozinha, aquele cenário desenhado já traz uma emoção, uma concepção prévia. Então eu vou presumir que isso vai se repetir de novo. Quanto mais próximo eu chego, quanto mais elementos eu pego, ele está chegando mais perto. Nossa, ele está usando uma roupa preta, é mais um elemento. Ele está atravessando a rua perto de mim agora, é mais um elemento. Isso vai aumentando emocionalmente a reação de acordo com o que eu estou pensando da situação. No meu mapa de mundo, isso é um assalto, é um princípio de abuso, é um princípio de ataque, um princípio de assédio, porque eu já estou esperando isso. Na minha lente que eu olho, ela já está manchada com essa emoção. Toda vez que eu vejo um elemento desse cenário, eu vou falar assim, isso aqui está acontecendo. Se você assistir filme de terror demais, você vai ver que existe um padrão. São grupinhos de jovens que estão pedindo carona no meio da estrada, e acontece o caminhoneiro para, leva todo mundo no meio do mato, corta o braço de um, acontece, sei lá, mistura um monte de coisa. É comum quando você vê grupos de jovens, quando estão indo para a beira da estrada, alguém lembra disso. Por que alguém lembra disso? Porque ele assistiu vários filmes de terror. E quando ele lembra, os outros também lembram. Então ele está evocando uma coisa que todo mundo conhece. Está evocando um símbolo. Esse símbolo que todos conhecem, Jung vai chamar de arquétipo. O arquétipo
é uma simbologia que todos conhecem, todos sabem mais ou menos do que se trata, mas o importante é que todos sabem a emoção que isso traz. Ah, estou num filme de terror, já já alguém vai pegar a gente aqui e vai matar. Nossa, não sei o que vai acontecer, mas vai ser ruim. Então ele já está esperando que algo ruim vai acontecer. Ele entrou naquele mapa. Ele entrou naquela realidade. E a realidade, ela é exatamente do jeito que você imagina que ela é. Você vestiu o óculos do filme de terror naquele momento e começa a enxergar tudo, buscando mais elementos do filme de terror. A mulher que está caminhando sentido ao homem, o homem vai assoviar para ela já vai conceber a ideia de um abuso, de um assalto, de uma agressão, de algo nesse sentido. E ela vai se antecipar. O Pablo falou a respeito da cosquinha. Não, não foi o Pablo, não. Foi um trechinho de uma live do Érico Rocha que eu coloquei no grupo de marketing. Que o filho dele, quando ele vai chegando com o dedo pertinho do filho dele, ele fala assim, vou fazer cosquinha. Às vezes ele nem precisa falar, ele só chega com a mão perto falando assim, ah, o filho dele começa a sentir a cosquinha, antes de fazer. Ele começa a ficar agoniado com a ideia da cosquinha. Nem aconteceu a cosquinha ainda. Mas porque o cérebro tende a se antecipar. O cérebro busca padrões para se antecipar. A inteligência está baseada nisso também. 5, 4, 3, 2, 29. Isso é uma quebra de padrão. Quando eu falo 5, 4, 3, 2, todo o cérebro vai imaginar que o próximo número vai ser 1. Não vai ser 29. Então 5, 4, 3, 2, 29 não faz sentido. Eu preciso colocar um significado por trás disso. Quando alguém vê lá 459, ninguém sabe do que significa. Mas quando eu impregno um significado por trás dessa sequência numérica, todo mundo que vê lá a inscrição 459 sabe que é um grupo que acorda 4h59 da manhã para mudar de vida, para acordar, para sair do caixão, para engajar a sua vida e fazer mudanças, causar mudanças. Esse significado já virou um arquétipo dentro daquele grupo. E esse arquétipo, essa linguagem, é de um idioma daquele grupo. É como se fosse um sotaque. Ele une aquele grupo. E se você quiser usar isso no marketing, pode também. Você vai usar linguagem, você vai usar termos que só o seu grupinho sabe. Essa sensação de pertencimento, é tão gostosa, eu me sinto amado, eu me sinto parte de alguma coisa que é maior. Eu me sinto longe de uma realidade em que as pessoas me rejeitam. Eu me sinto longe de estar excluído. Lembra que eu falei lá no começo, o ser humano tem medo de estar errado. Porque se ele está errado, ninguém quer ficar perto dele. Na escola, quem errava a pergunta, todo mundo apontava o dedo e falava, lá, o burrão, lá, o burrinho. Lá, vai ficar de costas na parede porque tirou 0 na prova e ficou conversando durante a aula. É o burro. Ninguém quer ser o burro. Ninguém quer se destacar por um elemento negativo. Ninguém quer se destacar por causa do erro. O sistema industrial ensinou isso. Isso não tem nada a ver com o potencial humano. O ser humano, quando ele aprende a valorizar o erro, ele está assim, no primeiro passo para alcançar a escada da excelência. Eu estava falando com a Ana Paula hoje, mais cedo, numa call nossa, qual a vantagem que o cristão tem de outras pessoas, diante de outras pessoas. Ele tem uma vantagem enorme que poucas pessoas percebem. A capacidade e o motivo de assumir os erros passados. Ele não vai mais negar os erros passados. Ele vai falar para todo mundo que ele foi um ator pornô. Ele vai falar para todo mundo que ele foi um traficante. Ele vai falar para todo mundo que ele era um assassino, que ele era um ladrão. Por que o cara está se gabando disso? Qual a vantagem de você falar que você era um ladrão? Na verdade, você vai queimar seu filme, ninguém vai chegar perto de você. Mas não, ele usa isso como forma de falar assim. Quando eu assumi o que eu era, eu tive a capacidade de mudar. Quando você assume que o seu mapa está errado, aí você assume um problema que precisa de uma solução, que é correção do meu mapa. Então, se o meu mapa está errado, eu preciso agora de uma versão nova. Então, o cara só vai aceitar mudar o mindset dele. Isso vocês podem colocar para os seus grupos, vocês podem colocar para as pessoas da sua família. Enquanto a pessoa não tomar consciência do erro, ela não aceitar tomar consciência do erro, ela não vai mudar. Ela não vai melhorar. Mesmo que ela assuma lá para dentro. Eu sei que eu estou errado, mas é assim mesmo. Ela faz um compromisso social de sempre estar certo. Esse aspecto chama conformidade. É aquilo que vem agregado. Tem até no aspecto de patologia, quando vem uma doença, e quais são as conformidades, quais são os sintomas que vêm junto. É o que vem agregado, é aquele peso que dá em cima da patologia. Eu tenho que estar certo, eu tenho que sempre ter razão. Mas o cara ali mostrou que eu estou errado. Então,
Eu vou falar do cabelo dele. Ah, mas o cabelo dele é isso, então pelo menos nisso eu tô certo. E vou sair com o queixo erguido. É o troglodito, o ignorantão. Ele abre mão da lógica, ele abre mão da verdade para ter a razão. Você vai ver isso em vários aspectos, vários trechinhos da história do Jesus também, isso existe. Você vai ver vários relatos desse aspecto, que o Jesus vai lá e tenta quebrar o senso lógico do cara. Ele fala, poxa, mas não é bem assim, né? E o cara tem que assumir. Ou ele assume que é verdade, ou ele abaixa a cabecinha dele e fala, não quero saber disso, vou embora. Você vai ver isso muito no Pablo também. Às vezes durante a live alguém vai lá e ofende o Pablo. A pessoa ou ela vai embora, ou ela fala assim, poxa, obrigado por esse toque. Então tem esse critério de humildade. Humildade. Eu imaginava, num ledo engano meu, no dia que eu fiquei sabendo a respeito do Jesus, que eu fui estudar mais a fundo, que eu falei, caramba, tem um segredo muito bom aqui, muito valioso. Eu imaginava que todos os cristãos sabiam disso. Então na minha cabeça, poxa, se isso aqui é verdade, todos os cristãos são as pessoas mais adequadas, mais propícias a aprender tudo. Eu quero ajudar essa galera. Eu tenho certeza que eu vou chegar lá falando assim, gente, eu sei de algo que pode ajudar vocês. E todo mundo vai abrir os braços e dizer assim, ai, passa pra gente porque eu quero crescer, porque eu quero evoluir. Ah, totalmente contrário. Foi totalmente contrário. A instituição, a religião, o fechamento de mente, o medo de estar errado, os vieses teológicos. Ah, isso aí é calvinismo. O outro fala, ah, isso aí é os arminianos da vida. Ah, isso aí é graça infinita, é hipergraça. Eles vão dando nomes para poder rejeitar. Esse aqui não é do meu grupo. Aquele ali não é do meu grupo. Quantas vezes não tinham pessoas que falavam assim, você é calvinista ou arminiano? Eu falo, cara, eu sou cristão. Então, se você está tentando me definir, o Armínio e o Calvino era o quê? Nem eles mesmos se definiam como isso. Você tá muito limitado, não tá? Não, a pessoa ficava incomodada. Ela fala, ah, você é só um rebelde. E não tem problema. Você é um herege, não tem problema. Chamaram Jesus de herege, ele mandou a gente ficar contente com isso. O herege, o que é o herege? É o cara que está expondo uma incoerência. Só isso. Ele está expondo uma incoerência e gritando pela verdade. Esse aí vai ser o herege da vida. Ele não vai se submeter àquelas regrinhas. Quando eu banco o herege interno, eu vou ser o revoltado interno. É o cara que abre mão do próprio ego. Ele fala assim, eu posso estar errado, mas eu vou melhorar. Eu estou disposto a enfrentar os meus erros, mas eu vou melhorar. Esse cara, ele está num ponto exato para uma terapia intensiva. Quando eu atendia, eu tinha uma dificuldade enorme de lidar com terapias extensivas. Tem terapias que vão durar aí meses, anos, em casos de décadas. E eu tinha uma dificuldade enorme na minha cabeça. O psicólogo, o terapeuta, ele meio que estaria fazendo hora com a pessoa. Eu tô ali me alimentando do dinheiro, tô bancando a amizade, né? Como se estivesse bancando um bom ouvinte ali pra pessoa. Pra um dia, quando ela estiver preparada para escutar a verdade, ela ir lá e assumir a própria verdade. Eu não tinha essa paciência, porque era um aspecto já meu, projetado meu. Eu não tenho essa paciência. Se eu tô errado, eu quero saber aonde logo que eu tô errado, porque eu quero melhorar logo. Não quero perder meu tempo. Não quero ficar negando pra mim mesmo que eu tô errado. Mas não é todo mundo que tem essa pressa, né? Então, o tempo de mudança não é todo mundo que está no mesmo tempo. Vocês vão ver isso no grupo de vocês. Vai ter um monte de gente que tá louco para aprender logo e já aplicar. Outros ainda estão vendo de longe se é para eles, se não é, né? Às vezes o cara tem que sofrer mais. Ele tem que sofrer mais, mano. O cara tem que cavar mais o fundo do poço para começar a chegar perto do inferno mesmo, para ele falar assim: "Não, chega. Vou olhar para outro lado, vou olhar para cima agora". Senão ele não abre mão. Freud falava que a mudança só vem quando o sofrimento, a dor, ela é maior do que a dor da mudança. Porque a mudança vai sofrer dor. O Alan comentou aí mais cedo, por que que eu caio nos automatismos? Por que que eu sei que eu estou fazendo errado e não consigo mudar? Porque eu ainda não identifiquei a causa e não mudei ela. Vou dar um exemplo. O cara tá lá, vou usar o exemplo do chimarrão aqui. Ah, eu tomo chimarrão porque faz bem pra saúde. Ah, legal. Aí um dia ele descobre que o chimarrão faz mal pra saúde. Estou usando um exemplo aqui, acho que não faz mal. Pelo menos até hoje, não acho que. Mas se um dia ele descobre que faz mal pra saúde, ele fala, poxa, mas eu gosto tanto. Ele tem um aspecto fisiológico do vício, porque aqui tem cafeína. Ele tem um aspecto fisiológico, emocional do hábito,
porque é um recurso dele de fuga. Ah, tô com um problemão, quer saber? Eu vou fazer um chimarrão para esquecer um pouco disso aqui. É uma pausa no trabalho. O cigarro, para muitos, é uma pausa. Na faculdade, o cara tava lá, tendo um monte de informação na aula. Ah, não preciso fazer uma pausa aqui para fumar. O cara tinha fumado meia hora antes. Então ele não precisa da nicotina. Não é a nicotina que está impulsionando ele naquele momento. É a fuga emocional. Então, vou arranjar uma desculpa justificável para eu poder sair aqui e sair do contato disso aqui que eu estou tendo, dessa absorção de conteúdo, dessa informação. Isso acontece. Acontece. Quando é incômodo demais, ela vai colocar um monte de desculpa. Um monte de desculpa. Isso acontece no meio terapêutico também. Se o psicólogo, o terapeuta, começa a tocar profundo demais nas verdades que a pessoa não quer assumir, ela simplesmente para de ir. Ela fala assim, tô sem tempo essa semana, o dinheiro agora tá curto, não dá. Ela vai arranjar as desculpinhas. Enquanto isso, tem outros que tá fazendo um empréstimo para poder fazer a terapia porque ele quer melhorar logo. Qual que é a diferença dos dois? O tempo que ele tá. Enquanto um está insistindo ainda no mindset errado, na mentalidade errada, ele está insistindo que possa ser que esteja certo, o outro já cansou de dar errado. Sabe? Tem um limite, tem um limiar. Até Deus tem um limite para a tolerância da iniquidade. Você vai ver isso aí lá no Velho Testamento. Quando o povo filisteu atingiu o limite da iniquidade, aí sim eu vou agir. Poxa, então a paciência de Deus acaba também. Não é infinita, igual eu achava que era. Não é uma tolerância que fala, opa, calma aí, tá indo demais. Vocês não estão sozinhos, você não está aqui, tudo tem um limite. Então, qual é o limite das pessoas? O Pablo, ele vai tentar chegar no limite quando você está numa situação em que você não pode fugir. Você está lá, num evento presencial, com todo mundo te olhando, câmera te filmando, você com o microfone na mão, tá de pé. Como é que você vai falar assim, eu não quero falar disso, vou embora? Você vai se colocar pro deboche, pro escárnio? Não, você vai, no mínimo, ficar travado ali, porque você não vai saber o que fazer. Aí o próprio Pablo vai dar o alívio. Tem um vídeo dele que ele meio que luta com o cara, né? Que ele manda o cara empurrar ele. Você é um bosta, assim, a tatuagem do Wolverine. Mulher, você tá nessa vida aí, a mulher te largou porque você é um merda. Ele tá incitando a raiva do cara. Não, eu não sou um bosta, eu sou filho de Deus. Não, se você é forte, vem aqui, então me empurra. Inclusive aquela técnica do Pablo, ela tem um segredinho ali, mas eu não vou expor aqui não, porque eu sei que esse vídeo vai espalhar e talvez vai estragar outras pessoas usarem aquela técnica. Mas tem um segredinho ali. Um dia eu conto pra alguém aí no privado. O cara vai lá e empurra. Ele não pode mais fugir. Ele tá sendo debochado na frente de todo mundo. Isso incita uma raiva dele. Então você não é um bosta? Aí ele, não, eu não sou um bosta. E fica aquele momento de silêncio. Aí o Pablo fala, mas então você é filho de Deus mesmo. Então quer dizer, teve aquele alívio. Poxa, não estamos mais confrontando. Mas já que você tem essa força, vem cá, vem aqui na frente. Aí ele começa a ser conduzido, porque ele percebeu numa frase do Pablo que o Pablo não está contra ele, que o Pablo está em favor dele. Porque deixou de discordar, passou a concordar. Não existe esse cenário de que você vai entrar num debate com alguém para mudar a mente de alguém e que a pessoa no final vai falar assim, realmente, esse argumento que você falou, eu sou obrigado a mudar. Você já viu alguma discussão política de esquerda e de direita? Um dos dois lados falando assim, não, realmente esse argumento seu aí, acho que agora eu percebi que eu estou errado, preciso mudar de lado. Não vai ter isso, não vai existir isso nunca. Porque ali as pessoas já estão colocando os argumentos emocionais, não são argumentos lógicos. Os mais lógicos aí são os que se dizem libertários, os liberais. Vocês são muito passionais, vocês têm que olhar a situação por um lado frio, né? Você tem que olhar para a situação por um lado econômico e social, mas também não vai funcionar há muito tempo, não vai acontecer um longo prazo nesse sistema. Mas eles vão levar um tempinho para descobrir isso aí também. Para quem quiser entender melhor disso, é só ver as palestras do... como é o nome do cara? William Lane Craig. William Lane Craig, escreve William Lane Craig. As palestras dele são maravilhosas. Ele fala de política, fala de filosofia, ele fala de economia. E ele sempre questiona, principalmente os ateístas, e te dá argumentos assim, maravilhosos, maravilhosos. Porque ele traz mesmo pra lógica. Olha, se Deus não existe, então por que isso, isso e isso aqui acontece? Então por que você pode dizer que isso, isso e isso aqui acontece? Os cientistas ficam loucos. Eles ficam loucos lá diante dele. Compensa dar uma estudadinha. Mas onde eu quero chegar?
Se o motivo é emocional e a pessoa não tem disposição para poder tocar nessas questões, é por uma única razão: ela não tem saída. Ninguém apresentou um caminho melhor no mapa dela. Por que o Jesus gera mudança de mindset? Porque todo ser humano tem dentro dele uma necessidade de amor. O ser humano é feito para amar e para ser amado. O ser humano não é igual a formiga que foi feito para cavucar a terra. Não é igual o passarinho que foi feito para voar. O leão que foi feito para andar pela selva. O elefante que foi feito para tomar banho de lama. Não. O ser humano foi feito para amar e ser amado. É a única coisa. A gente que perde esse conceito no decorrer da vida e fica tão irritado por não conseguir amar do jeito certo, sofre frustração emocional por paixão, confundindo o que é amor. A gente tem tesão e confunde com amor. A gente tem amizade e confunde com amor. A gente não sabe distinguir. E também é por uma questão linguística, simbólica. É por esse critério de que o que é amor? Ah, manda alguém falar o que é amor. O cara vai falar assim: ah, é uma rosa vermelha dada no Dia das Mães. O outro vai falar assim: ah, é um jantar romântico e uma noite que é caliente. Ele vai dar um monte de significado. Porque ele está misturando os significados. Só que amor, no nosso idioma, vem lá do grego. E o amor, lá tem várias palavras para cada tipo de amor. A gente, tesão e amor, está relacionado. Amizade e amor está relacionado. O romantismo está relacionado. O amor de mãe, amor de pai, está relacionado. No grego, não. O grego, para um, é eros, é um amor erótico. Para outro, é o filéu, é um amor por utilidade. Para o outro, o amor é ágape, é o amor incondicional. Tem alguns estudiosos aí que dizem que tem até 30 variações de amor no grego antigo. Eu não sei se tem tantas assim, outros falam que são só 8, outros falam que são só 3. A ideia é que existem palavras a mais para te dar conceitos a mais a respeito do amor. Quando Jesus mandar ama todo mundo, será que ele mandou fazer uma orgia sexual com todo mundo? Alguns podem pensar, sim, que o amor é sexo, o amor é vida, sexo é vida, porque o mapa dele está incitando isso. Foi o conceito que ele aprendeu, que ele encontrou para dar explicação àquilo que ele sente. Quando você oferece uma maneira de amar que transcende esse mapa que ele está usando, e o Jesus faz isso com muita facilidade, ele choca os seus conceitos. Ah, você quer ser perfeito? Vende tudo que você tem e me segue. Poxa, então ser perfeito não é ter dinheiro? O judeu acha que ser perfeito é ser próspero, principalmente financeiramente. Faz parte da premissa dele. Você só consegue adorar a Deus plenamente quando você tem dinheiro para dedicar suas posses para ele, para honrar ele. Mas e quando não tem? Entende? Então, ele atravessa a maneira de amar também nisso. Ah, o judeu tem que seguir a regra certinha para honrar a Deus. Ele vem e transcende isso, está para além da regra. Poxa, mas que raio de amor é esse? Ele tem uma frase: vem e vê, me segue, que você vai perceber no meio do caminho. Qual metáfora que ele vai colocar para poder encaixar no seu mapa? Não sei. Tem uma época atrás que eu estava começando a escrever um livro. Ele ia estar com o nome de Apelidos de Pai para Filho. São todas as metáforas com que foi chamado o Jesus. Tem a rocha eterna, pão da vida, príncipe da paz, conselheiro fiel. Ele vai ter um monte de metáforas para dizer a respeito de uma única posição, de uma única função, de uma única pessoa. Então, e no mapa das pessoas, que são diferentes, algumas dessas metáforas vai fazer sentido quando ela se debruçar a entender que tipo de amor é esse. Que tipo de amor é esse que faz o cara dar a própria vida? Que tipo de amor é esse que não tem a ver com sexo? Que tipo de amor é esse que não tem a ver com uma paixão juvenil adolescente? Que tipo de amor é esse que não tem a ver com você ser útil para mim ou não? Com você atender as minhas expectativas ou não? Poxa, eu não conheço esse tipo de amor. Fala, muito bem. Você acabou de abrir um caminho pelo seu mindset. Quando você percebe que não conhece, você passou por aquele primeiro nível lá da competência, você deixou de ser inconscientemente incompetente. Agora você passou a ser conscientemente incompetente. Você tomou consciência da sua incompetência. Agora que você abriu esse novo caminho, que você viu que tem uma passagem secreta aqui no seu mapa de mundo, você precisa olhar com atenção para ele. Isso dedica consciência, foco, atenção. Vou olhar aqui o que é que está querendo dizer. Aí você passa a ser conscientemente competente. Até que você faz isso e impregna você com o emocional, ou com a repetição, ou com os dois juntos, e aí então você chega no nível de ser inconscientemente competente.
porque já é natural. Eu tenho certeza que a G-Praxis, ela não precisa ficar focando em quais movimentos que ela vai fazer no balé. Para ela já é natural. Ela já coloca tudo num significado só e fala, vou fazer a dança tal. Já entrou no automático. Para um aluno novo que está aprendendo balé, ela tem que pensar e olhar direito se a perna dela está na posição certa, se o alinhamento dos pés está correto, será que as pernas estão esticadas, será que eu realmente estou na ponta dos pés, ou será que eu acho que estou na ponta dos pés. Tem que ter um foco constante para ir afinando conscientemente esse movimento. E isso leva tempo, isso leva exercício, isso leva foco, isso leva dor também. Não é todo mundo que está disposto. E a mesma coisa é você colocar uma ideia nova no seu mindset. Ou é pela dor, ou é pela emoção boa. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas, quando veem uma apresentação pela primeira vez na vida, se apaixonam. Ah, meu Deus, que linda, que coisa maravilhosa. Eu quero fazer, eu quero experimentar isso. Independente se é homem, se é mulher, se é criança, se é adulto, vai tocar emocionalmente a pessoa. Então registrou emocionalmente, não foi pela repetição, foi pelo emocional. E aí a pessoa, por ter um emocional tão tocado, ele olha uma, duas, três vezes, e aí esse vai ser o aluno que melhor vai desenvolver. Porque ele já olhou tantas vezes, ele já repetiu tantas vezes na cabeça dele, porque ele gosta, que quando ele vai fazer na prática, ele faz com maestria mesmo no começo. Tem desses alunos, Gê? Acontece de você encontrar desses tipos de alunos? Não entendi, falhou sua voz. Ah, desculpa. Eu perguntei se acontece de realmente ter esses tipos de alunos que se desenvolvem muito bem porque estão apaixonados com a ideia do balé. Sim. Para se desenvolver bem, tem que ser apaixonado, porque o balé é altamente, né, o perfil é altamente exigente. A pessoa tem que amar, porque é um preço muito alto. É de muita dedicação. Realmente. Muita Se você tiver desgosto ou se fizer por obrigação, eu tenho certeza que não vai muito longe. Vai não consegue. A Não mesma consegue. coisa o amar. Amar é identicamente a mesma coisa. Se você amar por obrigação, não vai pra frente. Ah, mas eu tô no meu relacionamento por obrigação. Cara, melhor você terminar, que você vai afundar duas vidas em vez de afundar só a sua. Ah, mas eu tô no trabalho por obrigação, não tenho satisfação. Sai de lá correndo. Pelo menos toma alguma atitude. Toma uma atitude passiva em vez de se deixar ser levado por uma conveniência. E a conveniência, a passividade, é você ficar lá escondidinho, lá dentro. Lá dentro, você tá escondidinho. Atrás da sua pseudo-identidade, porque você vê outras pessoas sendo assim também, sendo o quê? Brasileiro, sofredor, trabalhador, empregado, assalariado, proletariado. Você vai se identificar com outras identidades e vai dizer assim, eu sou como eles. Eu pertenço ao mesmo grupo. Oi, Alan. É aquela, né? Tem a deixa, a rotina e a recompensa. Quando a pessoa tem uma determinada deixa, o subconsciente dela já ativa aquela rotina, ela pega essa rotina e atribui a recompensa. É a mesma coisa do CLT, entendeu? Hoje eu sou CLT, mas já estou traçando metas aí para me sair disso. Por quê? Automaticamente, quando você tem a deixa é o quê? Eu preciso comer, eu preciso viajar, essas coisas. A rotina é essa. Trabalho todo dia, a recompensa é o dinheiro. Você acaba sendo escravo do dinheiro. Você não está trabalhando para comprar, né, o que você quer. Você está trabalhando para comprar o que o seu dinheiro dá. Sim, mas olha, tem um critério aí que dá pra mensurar, que eu até sugeri esse livro pra Ana hoje, e eu vou sugerir pra você também. Chama Previsivelmente Irracional. É do Dan Ariely, ele é um neurologista e economista também. E ele fala, olha, o valor que você vai dar pra recompensa, ela é proporcional ao valor que você está colocando em relação a uma outra coisa. Então, por exemplo, se eu te oferecer meio pão depois do almoço, ele não vai valer nada. Mas se você passou o dia inteiro sem comer, quando eu te ofereço meio pão seco, você vai falar, cara, que bom, gostei disso aqui. Então tem um critério de comparação que vai definir se aquilo que eu estou recebendo é algo bom ou se o que eu estou recebendo é algo ruim. Eu não sei se eu consigo... É aquela do deserto, né? Pode falar. Deserto, água no deserto, que você tinha falado aqui. Sim, água no deserto. O cara com o mapa de mundo dele... A G não viu essa historinha. Vou colocar aqui. Era pra mensurar um cara que não sabia se ele ajudava as pessoas, porque ele tinha um receio de fazer o grupo, tentar ajudar as pessoas e as pessoas saírem do grupo. Então ele estava receoso com isso. Falou, mas nem todo mundo tá querendo ajuda.
Ah, beleza. Imagina que você tá lá num deserto, né? Com uma garrafa. Vamos supor aqui que é uma garrafa aqui, mas ela tem uma capa de pelo. É aqueles cantis do Oriente Médio que eles fazem com couro de animal. Então fica o pelo por fora. Quando ele tá caminhando pelo deserto por horas e horas e horas, ele encontra um cara lá em cima de uma duna de areia, deitado. E aí então ele dá uma aceleradinha para tentar ajudar esse cara. Ele vê que o cara tá assim, desidratado, e oferece o cantil de água para ele. Só que o cara, ao pegar o cantil de água, ele toca no cantil de água e ele joga o cantil de água fora. Não, não quero isso. E o rapaz que tava com a água falou assim: mas pega, vai te ajudar, vai ser bom para você. Isso aqui é água. Aí ele vai lá, pega o cantil, dá na mão dele de novo, ele joga fora de novo. Não, eu não quero isso, eu quero água. Mas isso aqui é água. Não, para, sai daqui, você tá querendo fazer mal pra mim. E ele pega o cantil de água na mão e fica olhando pro cara e fala: como é que eu vou ajudar esse cara aqui? Enquanto isso, ele escuta alguém gritando lá no fundo: oh, me ajuda aqui. Ele olha lá, na outra duna tem um grupinho de pessoas acenando pra ele. Ele então vai lá nesse grupinho de pessoas, oferece a água pra eles, e eles tomam e agradecem. Ai, obrigado, você salvou nossa vida e tal. Ele falou: olha, eu acabei de passar ali, tem um cara ali. Falou: ah, pois é, aquele lá é o cego. Aí que ele entendeu, falou: ah, ele não sabia que era um cantil de água. Ele não sabia que tinha água dele. Ele tocou a mão e sentiu, recebeu a informação só pela mão. E já imaginou que fosse algo ruim pra ele. Não sei o que ele imaginou, mas ele não quis aceitar. Vão ter pessoas que vai pegar só um aspecto seu e vai tomar um conceito inteiro, se é bom ou se é ruim pra eles. E eles vão estar morrendo de sede no deserto, e você vai falar: tem água aqui. Essa é a água da vida. Mas eu não quero essa água porque essa garrafa eu não gosto. Vai pegar uma garrafinha aqui. Eu não gosto dessa garrafinha, eu só tomo a garrafa de vidro. Essa garrafa não serve pra mim. Sai daqui, eu não quero, você tá me atrapalhando. Vão te rejeitar. Quando você leva princípios divinos pra pessoa, elas não estão rejeitando você. Elas estão rejeitando a Deus. Então você tira o seu da reta. Aí você fica de boa, fica tranquilo. Vai ajudar quem quer. Porque tem pessoas que vão te agradecer. Não tem problema aquele lá ficar deitado. É escolha dele. Ou você obriga ele a tomar água, e aí sim você vai estar aprisionando ele numa obrigação de fazer o que você quer. Isso não é liberdade. Isso não é ajuda. Mas aqueles que querem a água, eles estão pedindo. Imagina se essa pessoa fica lá: pera aí que eu vou aí. E fica lá pensando num jeito de tentar ajudar aquele cara. Enquanto ele não consegue ajudar aquele cara que está lá rejeitando ele, os outros estão morrendo de sede. E eles querem, eles estão precisando. Essa metáfora, ela termina aí. Mas é para deixar aquela sensação de que, poxa, o que eu estou fazendo? Eu estou desperdiçando a água que eu tenho, estou guardando água para mim. Tem gente precisando, tem gente querendo. Eu já vi o Pablo Marçal chorando em live, falando: tem tanta gente precisando do que você tem aí, tem tanta gente morrendo, do que você está guardando para você. Você está represando esse conteúdo, você está represando esses insights que você tem. Coloca para fora. Eu vi uma dor nele, porque ele sabe a quantidade de pessoas que são tocadas com isso. O transbordo, ele multiplica. Né? E eu esqueci onde eu estava. Mas é interessante essa metáfora que você acabou de contar, porque a gente, culturalmente, nós sofremos muito no Brasil em algumas situações, enquanto artistas, porque não são todos os lugares que nos aceitam, principalmente o balé, né? Porque o balé ele tem uma cultura muito nobre. Então, quando você está em determinadas regiões no Brasil, a sensação, às vezes a gente vai com, né, com toda a nossa paixão, né, com tudo que nos move, e a gente sabe o valor que essa arte tem, então a gente vai ali cheio, sabe, de expectativas, de sonhos, achando assim: nossa, nós vamos chegar e vamos fazer, vamos acontecer, mas só que não, as pessoas não têm essa noção do valor, né? Eles não sabem o que significa. Para eles é um glamour. E um glamour, para certas culturas, não tem valor, sabe? Não tem lugar, na verdade. Então, é como esse cego lá, né? Ele estava lá no deserto morrendo de fome. Ele precisava, morrendo de sede, ele precisava de água, com certeza. E ele teve água na mão. Só que ele, né, a ignorância, né, do fato de não conhecer pelo tato determinado conteúdo, ele rejeita.
E ele rejeita né? porque ele não quer assumir que pode ser uma outra coisa. Exatamente, assim, e eu vejo às vezes a dor do Pablo e eu me identifico muito com ela, mas hoje eu tenho sofrido menos, antes eu sofria muito mesmo, assim, sabe, de ficar mal, de me deprimir, porque eu não entendia isso, assim, você tem um conteúdo, assim, fantástico para mudar a vida de qualquer pessoa, e aí você vai ali exatamente na pessoa que está precisando e ela fala, não, isso não tem utilidade, entende? Não tem valor, isso não serve para nada. Aí você fala assim, nossa, caramba, Seria a mesma coisa. ela precisa, né? Porque o porco, quando você dá uma pérola pra ele, ele não sabe que aquilo é uma joia preciosa. Ele vai pisotear, vai acabar com aquilo. Seria a mesma coisa você dar pérolas aos porcos. Por isso você tem que sempre ir para quem quer o conhecimento. Não, você tá aí, transbordado para todo mundo, mas você tem que focar nos que querem. Senão, as suas emoções vai te falar, pô, velho, você é incapaz, você não chamou aquilo. Entendeu? Então, a gente tem que celebrar aqueles que querem. Foi uma coisa que o Theo falou, tipo, que faz muito sentido. Foi na hora que ele falou a questão da política. É a mesma coisa de você convencer quem é ateu. Entendeu? Aí a pessoa fala, não, Deus ruim, Deus levou minha mãe, meu pai, e fica culpando Deus. Só que aí, na hora que você fala assim pra ele, olha, esse Deus que você tá falando aí, eu também não acreditaria nele, não. Porque o meu Deus é muito diferente disso aí. Entendeu? Você acabou concordando com ele. E na hora que você concorda com ele e mostra uma versão diferente, ele começa a ver. Eu vejo... Eu tenho o dito Caio Fábio, né, que o Pablo fez uma live com ele esses dias, e o Caio Fábio, ele atrai muitos os ditos desigrejados, os que são chateados com o sistema igrejal, porque ele fala linguajar que atrai até quem tipo assim, quem despreza mesmo, né? Então ele vai falar uns palavrões, ele vai falar um linguajar que é mais chulo, ele vai falar palavras que vai chocar a pessoa, nossa, mas ele tá falando de Jesus e falou bunda, falou coisas piores. Então a pessoa, como assim? Isso atrai, isso é até um gatilho mental que eu falei com vocês sobre a quebra de padrão, chama a atenção. Como que ele consegue falar de Jesus e falar bunda na mesma frase? Ah, então é uma quebra de paradigma, é uma quebra de padrão. Poxa, aí me faz dar atenção mais alguns minutos e aí sim me atentar para a explicação que ele está dando. E isso é incrível, porque você tem a atenção da pessoa na sua mão. Você tem o coração dela, e isso é algo mais valioso. E nós, como artistas, a gente tem muito, eu acho que uma responsabilidade, né? Porque nós somos agentes transformadores, a gente tem esse encargo, né, na nossa cultura de ser. Então, a gente, todas as vezes que nós lidamos com essas situações de rejeição por ignorância, o nosso dever é mapear, sabe? E tentar achar brechas para entrar, sabe? De forma... Porque não pode ser de forma incisiva, sabe? Invasiva. A gente tem que ter demanda você ter né? Demanda você ter um ouvido e um olho muito apurado. Às vezes ficar calado ou ouvir mais, porque você vai perceber o que significa, o que tem valor no mapa de mundo da outra pessoa. E às vezes isso demanda tempo, né? Aceitação, você deixar a pessoa falar algumas asneiras que pra você não tem valor, para que ela gere confiança, para que ela crie um laço de vínculo. Muitas pessoas falam comigo assim, mas você é tão legal, você fala, nossa, eu me identifiquei com você. Não é que eu tô só falando dos assuntos que ela tá trazendo. Se eu for trazer dos assuntos que eu gosto, ela vai falar assim, eu não entendo nada disso. Ela vai causar uma separação, uma distinção muito grande. Mas ela tá falando de quê? Ela tá falando, sei lá, de como essa luzinha do mouse aqui é bonitinha e dos mouses que ela usa no computador. Eu vou falar disso também. Eu vou falar de um dia que eu vi um mouse também diferente. Então, começa a acompanhar a pessoa. Acompanha. Depois você coloca um pouquinho. Ser de loucos com os loucos, ser de sábios com os sábios, né? Olha. Chora com os que estão chorando, dá risada com os que estão rindo. Não fica tentando colocar o seu humor nas pessoas, né? E entra, sabe, essa questão da mentalidade, sabe? Como que a gente tem que ser aberto. Que a gente não pode ter essa mentalidade, sabe? Quadrada ali e unicamente no pensamento, sabe? A gente tem que estender, expandir, ganhar expansão, né?
ganhar conhecimento de fato sobre cada, sabe, assim, na minha concepção, na minha forma de ver como artista, assim, né, o artista, ele né, vaga por todos os lados, assim, né, a gente tenta... A expressão do ápice da criatividade humana. E é o que transforma Exatamente. você em divino. A criação, você cria. Né? Que outro animal que cria? Exatamente. Só o ser humano. Criatividade de desenhar, de fazer uma réplica. Cria tanto que quer criar outro de si mesmo, fazendo robô, fazendo inteligência artificial. Não se dá por satisfeito, né? E é interessante isso, porque aí quando você começa, né, a andar por esses meios, né, vaguear-se por esses meios, você vai vendo os pensamentos, você vai lendo, sabe, várias histórias e o conhecer, sabe, o conhecer às vezes é o mesmo, mas a forma de entendimento é outra. Sim. Então você tem que ter, né, esse feeling de saber lidar mesmo, sabe, com mentalidades que às vezes você fala assim, meu Deus do céu, mas não, eu ainda penso assim. Verdade. Entende? Mas assim, né, eu creio assim, que a gente tem que ter esse coração leve, sabe? De olhar e às vezes assusta, né? Porque é totalmente diferente daquilo que você vive, mas eu tenho que ter essa leveza de falar assim, bom, vamos tentar, né? Eu lembro né? de um trecho da época que eu estava na faculdade, a gente ia começar a estagiar, bem no comecinho, e tinha professores que estavam dando uma espécie de precaução pra gente, avisos, né? Falaram, olha, vocês vão atender pessoas, vocês vão escutar pessoas, vocês têm que ter o tino de ouvir sem julgar. Eu já praticava isso porque eu já tinha uma base da neurolinguística antes, já tinha essa habilidade de venda, de se moldar a situação, de se moldar o perfil da pessoa ali muito rápido. Mas no cenário de terapia, no set terapêutico, isso é muito mais pesado, porque vai às vezes esbarrar em questões que vão te chocar e a pessoa vai perceber. Vou dar um exemplo. Teve assuntos em que o professor trouxe uma situação para ver mesmo a reação dos alunos. A menina que chegou no consultório e ela falou assim, meu pai me estuprou, meu pai abusou de mim. Não era o padrasto, não era o vizinho, não, meu pai. E como é que um aluno que é recém-chegado na faculdade, que, né, tem lá seus 18, 19, 20 anos, vou falar assim, um jovenzinho, uma jovenzinha, ela vai receber essa informação e ela não vai pelo menos expressar ele fez isso? Né? Quando pro mapa daquela pessoa, aquilo já passou a ser habitual. Ela já está enxergando como uma habitualidade, ela já está dando um outro significado. Não sei se alguém conhece aí a história daquela mulher, Joyce Meyer, ou Joyce Meyer, acho que é Joyce Meyer. Ela conta o relato de vida dela e ela tem ela é tipo um Pablo Marçal, só que lá dos Estados Unidos. E ela vai desbloqueando as pessoas, contando, falou, olha, meu pai abusou de mim durante tantos anos. E ela, como você superou isso? As pessoas chocam, como que você ultrapassou isso? Ele fazia isso e isso, e eu cresci pensando que os homens não valiam nada, que os homens não prestavam, achando que eu não valia nada, que eu só prestava para isso. E como que você rompeu isso? Aí ela começa a soltar os princípios divinos, o novo conceito de amor que ela adotou, que ela percebeu, e ela não parou de aprender. Até hoje ela vai destravando coisas novas, e ela já deve ter, sei lá, seus 60, 70, e ela tá linda, maravilhosa, compensa. Se digitar lá Joyce Meyer, ouvir ela também é muito, muito gostoso. Ela fala de um jeito bem emocional, bem prático, bem leve. E como desbloquear? Ser um camaleão emocional diante do outro. Acho que essa metáfora cabe bem. O camaleão, ele tá num lugar verde, ele fica verde. Num lugar cinza, ele vai ficar cinza. Ele não mudou a essência, ele continua sendo um ser diferente da pedra. Mas ele se moldou, ele se adaptou, ter essa resiliência de você escutar uma coisa muito pesada e significar aquilo pra Deus. Joga aquilo pra Deus. Nossa, Deus, por que você me permitiu de ouvir isso? O que você quer me ensinar quando eu vejo que um ser humano, um filho seu, tá aqui sem saber qual o potencial dele, qual a capacidade dele, e enxerga essa situação desse jeito? Você quer me usar pra falar alguma coisa? Ou você quer só que eu aprenda algo com isso? Então, fazer esses questionamentos é você chamar o ser criador, a quarta inteligência, para estar com você assistindo as suas emoções, a sua identidade e a sua reação física. Isso é bizarro. É você fazer uma coisa no automático e perguntar pra Deus assim, por que eu fiz isso? Você acabou de tomar consciência. E a resposta vai vir. O aprendizado vai vir. Quando você se propõe a perguntar o porquê. Já o ignorante,
O brutamontes, o que tem a mente fechada, ele vai ser esse que nunca vai se fazer essa pergunta. Ele não tem dúvida de que ele está certo. Isso é perigoso, né? É o verdadeiro eu, né? Porque a pessoa, de acordo com as suas emoções, ela pega o manifesto, tudo aquilo que ela vê, atribui aquilo para ela e faz uma característica dela e pensa que é aquilo mesmo, é ela. Mas na verdade não. Ela é filho de Deus. Ela, tipo, quando ela encontra o seu ser, o ser verdadeiro dela, ela já não depende mais daquelas emoções. Ela se desprende daqueles medos. Você consegue ir para um outro nível da sua vida, porque as pessoas são feitas de emoções a todo momento, a todo instante. Seu cérebro capta emoções, né? Porque quando a pessoa está feliz, ela solta o quê? Acho que é dopamina, não é? Vários, dopamina, serotonina, noradrenalina, depende se é alegria, é êxtase. Se é... Entendeu? Então, o cérebro é movido a emoções. De acordo com aquelas emoções impregnam ali no subconsciente, aí é só você voltando para trás para você ver o que aconteceu ali. Porque tem muita gente, às vezes, é que nem você falou aquele dia, tem pavor de animal. Nossa, tem esse medo de animal. Mas aí você vai ver o porquê que ela tem medo, né? Foi alguma coisa que aconteceu lá na infância. E que toda vez que é lembrado, vai ser aumentado. Tem essa questão também. Toda vez que se lembra daquela situação, vai ser alterado de um jeito que, nossa, foi bem pior. Toda vez que eu penso, parece que eu vivo de novo. Ela vai aumentando, vai aumentando. O significado vai tomando uma proporção maior. E que já passou, e que não é mais realidade. Então você vive num cenário fantasioso. E isso é perigoso, né? Para mudar isso, eu tenho que mudar essa imagem do que aconteceu ou a imagem do que vai acontecer. Como? Usando a criatividade, imaginando. Eu tenho certeza que deve ter alguma técnica no balé em que você mentaliza um movimento antes de fazer ele. Porque facilita. Né? É um movimento, você está externalizando a criação de algo que você vê antes aqui. E quando você faz isso com emoções? Com situações. Vou falar diante de um público e as pessoas vão me rejeitar. Você já está imaginando que vai rejeitar ou você está imaginando que elas vão te agradecer depois? Porque isso vai te deixar preparado. Isso vai mudar a sua apresentação, o seu aspecto lá diante deles. Eles vão notar o medo, como se fosse um bando de hienas cheirando medo em você. Você vai ficar com mais medo ainda, vai começar a gaguejar, vai esquecer, vai dar branco. O cérebro faz isso. Ele só reage às suas emoções. Mudar a mentalidade está aberto, né? No balé, a gente trabalha a execução técnica no mais alto nível e grau, exatamente para trazer o que? Segurança, domínio. E o domínio, quando eu tenho confiança do que eu sei fazer, eu consigo fazer o que eu vou fazer, você relaxa. Você não tem essa preocupação. Você quer o quê? Desfrutar. Quando você chega no palco, você quer desfrutar. Olha que sacada legal, né? Olha a diferença até nas artes marciais, você tem lá, o Érico usa muito Érico Rocha usa essa metáfora, de que o faixa branca, ele tá aprendendo os movimentos básicos, ele quer chegar logo na faixa preta, ele quer subir logo, ele quer fazer tudo logo. Quando ele chega lá em cima, ele percebe que o que vai desenvolver ele é o refinamento dos movimentos básicos. Então você volta e repete de novo o básico, agora mais bonitinho, agora mais perfeito, agora de novo, mais uma vez, até fazer parte do natural. E quanto mais natural mais você consegue também voltar lá de novo e mexer mais um pouquinho, um aprimoramento constante. Os japoneses falam que é o Kaizen, né? Exatamente. E é incrível porque a consciência corporal, ela gera em nós a capacidade de domínio em todas as áreas, não é só física. Se você domina seu corpo, né? Você está fazendo o domínio de fora para dentro. Domina o corpo para dominar as emoções e depois o espírito. Quando a coisa acontece de dentro para fora, é uma explosão que ninguém segura. Ninguém segura. Também não quer dizer que o bodybuilder que faz lá a sua dieta, que segue a dieta regrada, eu já fiz essas sequências, nossa, realmente te coloca muita regra do dia. Mas não te ensina a lidar com aquelas emoções que você reprime ela. Porque um dia vai vazar. Um dia alguém vai te chamar de determinada coisa, que não é aquele contexto que você domina físico, e numa conversa você vai vazar, você vai chorar, você não vai entender o que está acontecendo. Porque existe um mundo mental aqui dentro que não adianta você ter corpo ou não ter corpo. Você pode estar aleijado na cadeira de roda, que você consegue ter um universo inteiro de emoções aqui dentro. Sim. E aí é um universo incrível que para você poder acessar, você acessa pela emoção da pessoa. É ouvindo e criando. Me conta como é que é o cachorro que você está pensando. Me conta como é que é a dor, a menina que foi abusada pelo pai. Como é que você vê esse pai? Porque eu daqui eu tô vendo como um monstro, mas eu quero saber como é que você tá vendo.
E as pessoas gostam de falar de si mesmas. Quando você dá essa oportunidade pra elas, nossa, elas se apaixonam por você. Você gosta desse negócio? Eu gosto. Ah, me fala mais, por que você gosta? Nossa, elas vão passar horas ali dizendo. Horas, 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 horas. Quer encantar uma menina, Alan? Você deixa ela falar do que ela gosta. Fala do que ela gosta. Você vai encantar uma menina na hora. Pô, a técnica de sedução, os caras usam Tem. isso. O tanto que eu conheço de nego que já vendeu tanto curso só baseado Tem. nisso. Eu já dei Tipo, mentoria nesses grupos de pua, mas esse é um passado que eu não gosto de lembrar. tipo de falar emoções que ela já passou pra ela se identificar. Os caras É venda, usam né? O cara tá muito fazendo disso. venda, mas a promessa é enganosa. Eu não gosto mais desse tipo de marketing, não. Mas porque é o seguinte, a gente não é um corpo com a mente, é uma mente com um corpo. Isso. Então quando você entende isso, tipo, é muito poderoso. Por que que tem gente que consegue prosperar mesmo sem pernas, sem braços, só com a mente? Tem. Eu vou mostrar pra você o que fica pregado na minha parede aqui. Vocês vão dar risada, mas eu vou mostrar. Deixa eu tirar aqui. Vê se você sabe quem é esse aqui. Deixa eu ver se dá pra... Peraí. Não, esse aí eu não sei não. É o, Só sei que tem meu sobrenome. é o Joseph Klimber. Essa é uma peça teatral que os melhores do mundo. Esse aqui era o cara que fazia o Jajá lá da Sim. Zorra Total. Eles são teatro, claro. Não gosto de todas as peças deles. Mas esse personagem, você digitar lá, Joseph Klimber, o maior exemplo de superação do mundo, você dá risada e o cara não se deixa vencer por nada. Ele vai perdendo o movimento da perna, depois ele fica mudo, depois ele fica surdo. Ele sempre acha um jeito de ser excelente naquilo que ele consegue fazer. E aí toda vez que eu olho, que eu tô desanimado, eu falo, caramba, isso aqui deu errado. Eu olho aqui a carinha dele dando risada e falo, eu não vou desistir. Vou dar risada de tudo e vou superar. Sabe? E uso a força divina que ele deixa aqui, né? E Porque você tudo que você determina ser, você consegue ser, né? É incrível. Quando o balé ele é muito desafiador. Quando você começa nos primeiros passos iniciais, você vê, né, uma bailarina já profissional dançando, fala assim, nossa. Você começa a conhecer a técnica, você fala assim, mas eu não vou conseguir chegar. Então, assim, eu falo muito isso com os meus alunos. Eu falo, você quer chegar? O professor, às vezes, mostra o que é complexo para incentivar o aluno a falar assim, você pode chegar aqui. Aí o aluno enxerga com o olhar, com a mentalidade de vítima e fala, eu nunca vou chegar ali. É o contrário do que o professor quer, né? Não consigo, às vezes, né, pirueta, por exemplo, que é o grande terror, né? É o bicho, é o monstrão. Aí eu mostro o exercício da pirueta, assim, professor, faça, simplesmente faça, não te questione. Permita você fazer, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, a técnica já está instruída, ela já está aí, você já conhece. Então, permita, assim. Não questione, que você começar a questionar as suas dificuldades, você não vai sair. Então, eu vi uma metáfora uma vez, eu gosto de metáforas, e isso é uma coisa minha, mas eu gosto, enfim. é uma técnica de aprendizado, hein? Sim, bastante. Tinha lá no mundo das borboletas e das lagartas, da florestinha, uma lagarta, uma centopeia, que todo mundo gostava de ver ela dançando balé. Ela dançava balé, a centopeia. E aí, tem uma musiquinha, né? ela toda vez dançava, o pessoal olhava, nossa, como que ela usa todas as pernas dela? São 250 e tantas pernas. Que coisa graciosa, que coisa maravilhosa. Só que aí, um besouro, uma besorrinha, ficou com inveja. E ela falou, como é que eu vou boicotar essa centopeia? Aí ela falou assim, já sei. Mandou um bilhetezinho pra ela. Centopeia, quando você faz um movimento tal, por exemplo a pirueta, você mexe primeiro a perna 23 ou primeiro a perna 44? Só isso que ela mandou. Nunca mais a centopeia conseguiu fazer o movimento do mesmo jeito. Porque ela ficou com a dúvida, ela nunca tinha parado pra pensar. O dia que ela parou pra dar o foco, eu falei, meu Deus, agora eu perdi, esqueci como é que faz, agora eu não sei como é que faz, não é natural mais. Olha como é que é estranho, né? Quando é genuíno, quando é natural, a coisa flui muito mais, flui muito melhor. E o desafio é aprender da técnica e trazer pro natural. Exatamente. É treinar tanto e não precisar ficar pensando mais, fazer esse gap do inconscientemente incompetente direto pro inconscientemente competente. De aquele que você não pensa mais pra fazer. Aí sim você tá no nível da excelência. É algo sublime, mas que dedica
é mais aqui do que na prática em si. Sim, sim. Começa aqui. Sim, totalmente. Começa. Porque quando a gente for parar pra pensar, uma criança, ela sempre anda feliz. Você nunca vê uma criança triste, cara. Você sempre vê ela sorrindo, sorrindo. E por mais, ela só vai chorar se tiver com fome e alguma dor física. Só que aí, quando ela se machuca, ela o quê? Tem a primeira experiência. Então ela tem medo daquilo que machuca. Então, às vezes, as suas experiências quando você teve com Mas ó, criança... vou te dar uma dica aí. falam Vou muito. te dar uma dica aí. Opa, Você já calma aí. viu uma criança caindo na frente de todo mundo, e aí quando ela toma o tombo, ela olhar pra mãe ou pro pai. Ela não tá chorando, mas ela só olha procurando a mãe e o pai. Caraca! Depois Então, que de ela acordo com a olha... reação dele... Exatamente. Depois que ela olha pra mãe e pro Nossa! pai, ela vai saber assim, o que que eu faço agora? Ah, né, a dor. Ah, ela começa a chorar. Porque a mãe chegou e falou assim, oh, tadinho. Porque se a mãe e o pai nem olhar, ela vai tentar chamar a atenção gritando alto. Ela vai ver, será que alguém viu? Será que ela quer saber? Faz de conta que não deu nada. Tá? Então ela vai ter que tomar a decisão por conta dela. Quando ela busca o olhar do pai e da mãe, ela quer que eles decidam como que ela tem que se sentir, porque ela agora tá numa situação nova. Com a gente é a mesma coisa, por isso que o papel do mentor é importante. Porque se você dá a cara e enfrenta lá, vou abrir uma loja aqui e nunca fiz isso, e poxa, você vai ter que descobrir na marra o que é bom, o que é ruim. Mas quando vem o mentor e já fala assim, vai lá, quebra a cara. Aí você sentiu o mal-estar e ele fala assim, não, mas é assim mesmo. Ok, você continua. Se você não tem um mentor pra dizer isso pra você, a hora que você quebra a cara, você fala assim, ah, não é pra mim. Você paga caro, caríssimo, pra aquela pessoa que você valoriza a opinião dizer assim, só continua. É isso mesmo. E você paga caro. Por quê? Esse é o valor agregado. É a autoridade na internet. Se você é uma autoridade, a sua opinião vale muito. Se é uma opinião direto na mente da pessoa, falando com ela. É isso mesmo, só continuar. Essa opinião vai valer muito, 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 muito dinheiro. Por isso que você paga pra ir no médico, pra ele falar o que você tem. Não faz sentido. Na prática não faz sentido. Ele dizer, ele pergunta como é que você tá se sentindo. Se você não reclamar, ele não vai dizer nunca o que você tem. Olha que estranho. Né? A gente não estuda saúde, a gente estuda doença. Você pode olhar o CID. Tem uma lista enorme. 80% é psicossomático. Não tem causa estritamente física. Então ele chega lá, você senta, como é que você está se sentindo? O que você está sentindo? Ele pergunta pra você. Se é você que vai dizer o que você está sentindo, você pode falar, estou bem. Então pode ir embora. Né? Mas isso é um desafio. Não é todo mundo que tem a consequência de colocar isso nas últimas consequências. Né? A coragem de colocar isso nas últimas consequências. Mas isso aí eu acho que já é um outro assunto. É como crer. Eu estou até terminando um livro desse aí que chama Como Crer. Como acreditar mesmo. Que tem a ver com a mentalização. Só uma observação, Claro. por gentileza. Eu passei por uma situação assim, uma vez eu caí e lesionei um ligamento no meu pé direito. Eu não tenho o meu do joelho esquerdo até hoje. Grave, porque eu caí, machuquei, depois fui fazer aula, ensaiei, sabe? Na hora doeu, mas foi uma dor suportável e eu achei que não fosse tão grave. Mas aí, e o medo depois, né? Então eu meio que lesionei num grau muito, muito forte, assim. Aí, né, comecei fazendo tratamento e comecei a fazer fisioterapia, coisa e tal, né? E o meu ortopedista, ele falou pra mim, assim, ele já sabia, né, que eu era bailarina, que eu dançava e tudo, e eu tinha questionado o meu fisioterapeuta o prazo para eu retornar, né, pra dança. Aí o fisioterapeuta ficou meio assim, receoso, que era meu amigo, não falou nada comigo. Falou, Gê, vamos ver, vamos tratando aí a gente vai pra frente, a gente vai estudar direitinho. Você captou o medo dele, né? O medo dele. Aí eu né, assim, não aceitei aquilo, falei, não, vou perguntar ao ortopedista, ele vai me falar. Aí eu perguntei pro médico ortopedista, ele disse assim, olha, menina, deixa eu te dar um conselho. Eu sei que você ama, né? Eu sei que você é uma bailarina, você ama o que você faz, mas deixa eu te dar um conselho. Você tem alguma outra opção como profissão? Você tem outro sonho? Você gosta de fazer outra coisa além da dança? Eu falei assim, doutor, eu já entendi sua mensagem. Aí eu falei, olha, tenho, mas eu não quero. Eu quero dançar. Eu estou no auge, eu não vou parar.
E Ele se falou, você se deixar levar, ele fala isso e você fala, ah, então não é pra mim porque ele é o especialista. Na psicologia eu não, lembro da conversei com premissa vários dos, colegas, a sabe? premissa Que dos cisnes assumiu negros. isso. Não sei se você já ouviu Aí falar, eu, mas pode falar. aí eu disse para ele assim, olha, doutor, eu até tenho, mas eu amo a dança e eu quero continuar, eu estou no auge da minha carreira, eu não aceito parar. Ele falou assim, mas não é questão de aceitar ou não. Seu caso foi muito grave. Né? Eu estou te falando como médico, como uma pessoa da ciência, né? Não como um Não, bailarino, né? Ele não tá falando como eu bailarino, tá falando como respeito, médico. eu respeito muito a sua opinião, no entanto, eu estou aqui, né? Eu estou procurando pela sua opinião. E acredito, sim, né? O senhor é um grande profissional. Mas eu estou falando para o senhor, do meu ponto de vista e na minha forma de crer, de entender, que eu não vou parar. Ele falou, olha, isso aí já é uma decisão sua, né? Mas Claro, né? Claro. não vou assumir isso. Aí ele foi assim, né? Deu aquele aquele discurso e tudo. Aí eu falei com ele, tá bom, eu vou continuar o tratamento, não, né? Não vou ignorar a necessidade de tratamento, só que eu tô falando com o senhor que eu vou voltar, porque eu vou voltar. Porque, olha, eu pago para ver, sabe? Ele me desafiou, eu pago para ver. Olha, No caso, é muito raro se isso- conseguir voltar, se fosse há uns anos sabe? atrás, isso seria um feitiço. Seria um Não encantamento, é? né? Uma Não maldição. é? Dá pra Aí queimar eu ele na falei, fogueira por causa disso. não é? Eu falei, não, doutor, tudo bem, eu tô falando assim, né? Porque eu sei que é grave, é por isso que eu sou preocupada e eu preciso me preparar mentalmente, sabe? Eu tenho um ponto de vista e uma crença do que eu posso no meu corpo, sabe? Eu tenho um corpo muito resistente, eu tenho uma cura em mim, eu acredito que eu vou conseguir, sabe? Por conta de. Olha como isso é grave. A pessoa que você vai sujeitar a sua decisão, né, e a opinião a respeito de quem é você e do que você pode, se a mentalidade dele, se o mindset dele tiver bugado, isso vai afetar o Olha, seu. Eu lembro uma época que eu fui fazer dieta, e eu fazia natação na época, passei por uma nutricionista, e ela me passou um monte de coisa que eu já tinha estudado um pouco a respeito de nutrição, e falou assim, mas isso aqui não tá batendo. Anos depois, quando eu encontrei um nutricionista esportivo, meu mundo mudou. Porque aí o nutricionista já tinha a mentalidade que eu gostaria de ter, de executar, de fazer esporte, de exercer o meu físico do jeito X e do jeito Y. A outra nutricionista só queria me passar iogurte o dia todo. Eu falei, não é isso que eu quero. e aí o que acontece? Ele me deu 3 anos, né? 3 anos de tratamento, e se eu quisesse voltar de fato ao balé, que eu teria que recorrer a outros recursos, que ele acreditava que não ia muito valer a pena, e que o que eu tinha mesmo era procurar uma outra profissão. Eu falei, tudo bem, doutor, vamos lá, vou continuar fazendo meu tratamento, mas eu não vou abrir mão. Eu vou insistir, eu vou insistir. E aí eu fiquei 1 ano em tratamento, sem voltar para me fortalecer, né? E tirar um pouco daquela dor que era muito intensa. Aí o ano seguinte eu comecei a voltar a fazer alguns exercícios no balé. Porque eu sabia, eu fazia fisioterapia, não me dava o resultado que o balé, eu já sabia que me dava, os exercícios do balé. Aí eu comecei a fazer alguns exercícios que me cabiam fazer, sentia dor, sentia, mas eu voltei a fazer. Fui fazendo devagarinho, começando a fazer algumas coisas, e o meu corpo foi reagindo. A minha mente foi trazendo essa Na prática, força né? na prática para o meu corpo. A sua Porque mesmo. mente foi vendo que, ó, tá rolando mesmo o movimento, Exatamente, né? assim, é possível. Dói, mas a fisioterapia também doía, Uhum. sabe? Para doer, eu faço balé, que eu sei que os exercícios, eles são aplicados exatamente para trabalhar a força, sabe? A capacidade física minha Alguns é uma diriam, preparação, alguns diriam que você estava agindo pela fé, né? né? Agir E pela fé. aí eu voltei, assim, com 1 ano que eu estava no balé, né? Eu fiquei 3 anos em tratamento e tudo, com 1 ano que eu estava no balé, eu estava, assim, 70% ótima. Olha aí. Já não sentia mais a dor intensa que eu sentia, já estava começando a voltar a fazer quase um balé inteiro. Eu sei que no final do ano eu decidi dançar um repertório, e aí eu fiz questão, peguei o ingresso, Sabia que você. Eu ia sugerir aqui agora, mas. toque, 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 eis-me aqui. Aqui, a primeira fila aqui, ó.
trouxe meu ingresso, vai me assistir. Ele, Que legal, que legal. você tá brincando com a minha cara? Eu falei, não, pode ir lá na primeira cadeira, eu tô lá, vai ser um prazer. É. Ele não acreditou, e eu dançando na ponta, ele tá assim, mulher, você é louca, você não, Louco você é não podia fazer você isso, não. né, que fica Você não decretando. sabe. No entanto, assim, aí mas ele foi sagaz, que ele falou, olha, eu quero propor para vocês, bailarinos, a gente ter um grupo de estudos, sabe? Entendi. De corpos de bailarinos, porque é muito diferente do que eu conheço. Realmente, É, você assim, me provou que realmente são corpos bem diferentes, são mentalidades muito diferentes, porque não é só. E aí ele reconheceu que não era só uma questão física, uhum, né? É um corpo que tem uma mente preparada para fazer o que ele tem que fazer. sim, Né? Não é só uma questão de condicionar um corpo, mas a gente também condiciona uma mente. sim, A gente também prepara a mente que acredita que esse corpo ele tem a capacidade de ser o que ele é. Porque às vezes as pessoas treinam muito fisicamente, mas elas não treinam aqui, a entende? Para o mentalidade, né? corpo, sabe, ter a capacidade. Então, assim, as reações, né, essas questões de reações emocionais imediatas. No balé, a gente é muito treinado nisso. Gente, você nunca deve agir imediatamente às suas emoções, você tem que ter o controle delas e daí, né, você estudar o ambiente para que você possa soltar de acordo com o que está te pedindo, porque senão você entra no palco desvairado, né? Com uma música intensa, com uma orquestra tocando, com 1000 informações. Então, a gente sempre entra com mente vazia, toma um ambiente, um teatro, porque vai dançar no teatro com 2000 pessoas, essa energia é muito forte. A mentalidade tem que estar O preparada, né? impacto é muito forte. Quando você entra, que você demanda com aquele público imenso, você fala assim, se você não tiver esse controle, você se lasca todo, porque aí tem uma orquestra imensa, tem toda, sabe, um arranjo de história que você tem que narrar ali. Se não tiver esse controle dessa emoção para você, assim, respirar, sabe, e falar assim, agora eu vou desfrutar somente. Uhum. Sabe, tudo que está aqui está ao meu favor, ainda que não seja, mas você tem que ter essa mentalidade que está assim ao seu favor, porque você está em cena e você é alvo de todos. Então, a gente tem muito sabe, a gente trabalha muito isso no balé. A outra live você não chegou a participar, não, né? Uma que eu coloquei o Não, link lá no grupo. A gente falou a respeito disso, de como mentalizar a coisa já acontecida. Não é que a coisa vai acontecer, né? É realizar ela na mente antes de se munir da emoção de ter acontecido. E isso fazia total diferença no físico, no emocional e na maneira como você vai encarar a situação no real aqui, minutos ou dias depois. Isso muda totalmente a maneira como você tem um desempenho. E isso não só para o balé, mas assim, para tudo, para o empreendedorismo, para onde você tem que colocar riscos. para a Né? vida. Talvez a gente até consiga falar isso numa outra live, que é a respeito dos medos, de como enfrentar os medos. Tem uma neurologia do medo, tem uma Sim. maneira reativa que é fisiológica. Poxa, coloca a mão no fogo para você ver se você não vai tirar a mão do fogo rápido. Eu fui assaltada uma vez, eu fui assaltada uma vez, e foi tão incrível, foi a primeira experiência que eu tive, sabe, de como que o balé, ele ajuda a gente nesse controle. Eu estava sozinha, sabe, num ponto de ônibus, aqui em Belo Horizonte, era uma terça-feira de carnaval. E aí estava muito isolado o lugar que eu estava. Assim, na hora que eu cheguei tinha muita gente, mas de repente sumiu todo mundo e eu fiquei só. Meu ônibus não vinha. E aí eu me vi só ali. Eu falei, meu Deus do céu, deu aquele gelo, sabe? A sensação assim, Olha o mapa de mundo aí, né? Agindo. Tipo, eu tô vendo o cenário, tá acionando aqui, aquele mesmo cenário que eu imagino que seja ruim. me ajuda, põe os anjos. Aí você começa a entrar naquela oração de fervor, né? Segura na mão de Deus e vai. E aí foi assim, questão de minutos. Apareceu um assaltante com arma. E aí quando ele vinha aproximando, eu já percebi que era, sabe, assim, o cara vai me abordar, velho. Ô, Jesus. Já fiquei assim, pronta, sabe? E aí ele chegou e me apontou e me pediu, me dá telefone, me dá dinheiro. Eu falei, ô moço, deixa eu falar uma coisa. Muito calma, assim. Exatamente assim. Sabe? Por dentro eu tava... Mas eu controlei. Falei, moço, deixa eu falar uma coisa. Eu não tenho nada. Olha, eu estava na igreja. E
eu tô aqui, ó, tava com o dinheiro da passagem na mão. Eu tô com o dinheiro da passagem, velho. Eu não tenho dinheiro. Não trouxe nada, assim, porque eu vim para uma reunião na igreja e fiquei o dia inteiro. E eu não trouxe dinheiro, eu não tenho dinheiro. Ah, mas você tem que ter, tem que ter, tem que ter. Aí Mas já é o tava, mindset tava, dele, né? É a mentalidade dele. tava em dois, sabe? Aí um olhou pro outro e falou assim: o que a gente vai fazer com ela? Ela não tem nada, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Aí eu olhei assim para ele e falei: meu Deus do céu, são dois homens e eu sozinha, né? São dois e contra uma só. Olhei para ele e falei assim: olha aqui. Aí primeiro falei muito manso. Aí eu olhei para ele e falei assim: olha aqui. Eu já te falei, cara, eu não tenho dinheiro, eu não tenho telefone, eu estava na igreja. Eu estou na igreja desde da tarde. Agora já são 9h30 da noite. Eu não tenho dinheiro, eu não trouxe dinheiro, não tenho nada aqui. Você quer conferir a minha bolsa? Eu não tenho nada, velho. Você quer tirar a minha vida? Você presta atenção, você está querendo tirar a minha vida? A minha vida não pertence a você, não pertence a ninguém, não pertence nem a mim, pertence a Deus. Você quer lutar contra Deus agora? Aí ele baixou a arma, o outro olhou e falou assim: não mexe com ela, não. Não mexe com ela, não. Você mexeu com um símbolo dele aí que ele sabe alguma coisa Aí que ele falou assim, estremeceu ele, né? ele falou assim, velho, o outro, né, mais velho, falou assim, velho, a minha mãe é mulher de oração, minha mãe é intercessora da igreja, não mexe com crente, não. É fria, deixa essa menina. Tá vendo? Você tirou o seu da reta, jogou o pai na frente e falou: ó, pai, resolve pra mim aí. Exatamente, velho. Aí dá pra viver leve, aí dá pra viver sem Espírito Santo. medo. Dá pra É viver a sem medo. sacada do Espírito Santo. Eles vazaram, velho. Aliás, eles não vazaram, eles me perguntaram qual ônibus que eu ia pegar e ficaram comigo, falou assim, pode ficar tranquila. Depois que eles, né, se arrependeram ali daquela ação, eu me emocionei, aí eu comecei a ficar nervosa, queria chorar, eu falei, não, pelo amor de Deus, fica calma, que ninguém vai fazer nada com você, a gente entendeu essa situação, qual ônibus você vai pegar, peraí que a gente vai ficar com você até o final, você não vai ficar sozinha. Já virou amigo agora, né? Já passou a ser parceiro agora. Virou guarda-costa. De assaltante virou guarda-costa. Exatamente. Ficou comigo até o ônibus chegar. Eu falei, meu Deus do céu, isso é demais. Ai, que legal. Então, né? é isso, assim, sabe? Esse controle que às vezes a gente, aquela coisa, a gente já, a gente enxerga o mal e a gente deixa o mal tomar conta. Sim. E você tá falando é totalmente o mindset. Por que que o mindset, o que que tinha no mindset de Jesus pra ele enfrentar a morte tranquilamente, mesmo suando sangue, mesmo ficando aflito às vezes de saber o que que ia passar? Não, eu vou lá e vou estender meu braço pra alguém pregar. Agora, o único cara que eu vi que estudou isso a respeito, assim, seriamente, na PNL, foi um dos criadores da PNL, que chama Robert Dilts. Ele escreveu um artigo sobre... se Eu já colocar lá os estudei um pouco parâmetros, de neurolinguística, é muito fantástico. os preceitos neurolinguísticos da vida de Jesus Cristo. Eu tinha esse Uau! conteúdo na PDF. Eu não sei se tem ele em português. Eu sei que tinha ele em espanhol e inglês, mas não sei se tem em português. Que ele ficou viajando pela América do Sul para fazer esse tipo de palestra e ele ia em igrejas. E o pessoal não sabia disso. Ele é um dos criadores da PNL. Né? Show, velho. Nossa. Mas encontra Na esse material em PDF, encontra aí na internet. Na época que eu fiz neurolinguística, pra você ter noção, teve um pastor que ele me acompanhava na época. Aí eu falei com ele que eu estava fazendo neurolinguística, né? Ele falou, pelo amor de Deus, sai disso, joga fora. Eu joguei o material todo fora. Ai, depois eu me arrependi. Falei, mas eu fiz em obediência, porque assim... Acontece. Né, Obediência a ele, né? Realmente. em obediência, e né, eram autoridades. A gente troca um pouco a obediência, a honra, confunde pela obediência pela honra, mas acontece. Mas enfim... Mas, assim, nossa, assim, eu fiz com uma pessoa que é muito... dominava bastante, assim, sabe? E eu fazia algumas sessões com ele, depois eu fiz um curso com ele. Então, foi fantástico, assim. Amei. E hoje tem ainda, sabe, assim, faço uso de muitas coisas. Eu quero me aprofundar mais,
É muito fantástico, assim, né? E realmente é uma grande ferramenta pro dia a dia, para a vida da Sem gente, dúvida. né? É saber filtrar, né? O que para ser Exato. usável, com a lente certa. Qualquer ferramenta é É. útil. Com a lente certa, qualquer Pessoal, ferramenta é útil. o papo tá bom, mas a fome bateu aqui. Ei, Bateu um rango ali. Hoje, eu quero te agradecer pela presença. Eu vou finalizar aqui também. E obrigado pela participação e pelo tema também. Hoje não deu para falar a respeito da aprendizagem de adultos, né, andragogia, mas numa próxima a ai, gente fala a respeito dessas técnicas aí. é, E aí eu quero saber sim. se você permite da gente colocar a sua imagem, porque eu tenho vontade de pegar esse conteúdo e colocar num canal, até para outras Oi, pessoas verem, pessoal que não acompanhou a live, a gente poder não, colocar isso aí pra frente. total, super à vontade aí. Ah, obrigado. Eu que agradeço, maravilhoso, nossa, é muito bom. Eu Bom, adoro pessoal, Aí na, agradeço muito vocês todos. Hoje eu aprendi, né? Um pouco a mais do que a gente já sabia. Isso é transbordo. É transbordo. G, obrigado. Boa noite, bom transbordo pra você no restante dos dias aí. A gente para vai se você falando também. no, a gente vai se falando no grupo aí. 459 a gente acaba esbarrando lá também. Sim. É, Alan? Isso. Alan, prazer, hein? Obrigado, aí, velho. Eu que Tamo agradeço junto. pelo transbordo. Ó, é só, o meu nome tá meio pra impactar aí o. Tá decidindo, não, mas o que que ele quis insultar? É, Alguém vai digitar na internet e vai ver lá o que tá no site. Vai ver. Bom, Obrigado. gente, fica com Deus e até mais aí. Como diz o Pablo, até depois do fim, né? até Certo. depois do fim. Generais. Ah, Boa. Tchau, tchau. tchau.